É um ano e tanto onde as nossas energias elas são chacoalhadas nesse sentido de carregamento e descarregamento de energia, para a humanidade acordar para o que realmente ela se propôs a ser, né? Que a gente está meio anestesiado em relação a todos esses pontos, né? A gente vive num momento, assim podemos dizer, onde as coisas impostas, principalmente em redes sociais, no sentido de informação, são jogadas e as pessoas colocam aquilo como verdade e vivem fielmente comandados por essas informações. Chega o momento da gente se libertar disso. Porque uma palavra que eu vou trabalhar muito com vocês aqui é conhecimento. O descarregamento kármico envolverá demais, né? Eu vou explicar ali, né? Eu só estou trocando uma ideia inicial com vocês. O eixo de trabalho na astrologia para esse ano é o conhecimento. Então, possivelmente, as pessoas que tiverem o conteúdo vibracional, o conhecimento do que realmente se propuseram a ser e fazer, possivelmente terão um ano fluente. Já as pessoas que se negarem a ter o acesso ao conhecimento necessário, a cabeça aberta a novas propostas, a novas possibilidades de aprender, essas pessoas possivelmente terão conteúdo para fazer um ano bom. Então nunca acreditem, através do que muitas pessoas que gostam dessas linhas, né, que eu gosto de conversar com vocês, astrologia, tarô, cabalá, numerologia, não importa o nome, essa coisa de que esse ano é ruim e esse ano é bom, isso não existe. O que existe são energias, impactos vibracionais que chegam a nós, mas o nosso livre-arbítrio e a nossa força de superação sempre foi e sempre será superior a tudo isso. Ficou claro? Você pode utilizar essas linhas de conhecimento como um farol, como algo que me faz meditar, pensar, penso, logo existo. Aí você pode utilizar. Aí sim eu vejo essas linhas de conhecimento como uma coisa que realmente traz sentido para nós. Se nós ficarmos como títeres, fantoches dessas linhas de conhecimento, você está fazendo tudo, menos evoluir verdadeiramente. Você se torna um dependente de alguém que você considera mestre, de quem você considera guru, você considera isso e aquilo, e você realmente não evolui. Então a minha proposta hoje aqui com vocês é, tendo a astrologia como base, como fundamento de tudo que nós vamos conversar, nós vamos trabalhar o conceito da palavra karma, pegar as energias de 2020, ver a orquestração cósmica, como ela está se procedendo, e passar para cada um de vocês, que cada um terá o seu eixo particular de trabalho, vocês possivelmente poderão observar como que as portas se abrirão e no que você deve se aprofundar ou não, principalmente no sentido de conhecimento. Essa grande mudança energética, eu vou falar melhor ainda hoje, se dará em 5 de maio de 2020, que nós teremos a alteração da vibração ou da modulação dessa energia planetária, que nos fará trazer uma possibilidade de buscar conhecimentos diferenciados. Vocês verão quantas pessoas possivelmente, a partir de maio, começarão a abrir a cabeça para coisas que antes não davam valor, vão se tornar às vezes pelo menos mais curiosas, e vocês possuem setores da vida de vocês, que aí nós entramos nesses eixos, que cada um tem a sua anotação, todo mundo achou? Esses setores eles têm que estar bem resolvidos como assuntos, porque eles representam um fio terra dessa mudança astral. Então vocês vão perceber através do eixo de vocês, se isso, quando chegar, principalmente aquele momento, se você estiver com essas energias ou essas questões, que podemos colocar dessa forma para uma fácil compreensão, assuntos pessoais não estiverem bem resolvidos, existe a possibilidade de você captar a energia e não entender o recado. Se você estiver com esses assuntos, com essas forças bem resolvidas, possivelmente você capta, ou na brincadeira, como se diz no ditado popular, você escuta o canto certo do passarinho, né? E aí você, aí você começa a entender. Porque quando nós falamos da astrologia, continuando, quando nós falamos da astrologia vem do quê? A lógica dos astros. Quem são os astros? Os planetas, né?
se nós olharmos o sistema solar, onde o Sol é o centro, e nós temos vários planetas ao redor, para vocês entenderem esse conceito aqui, que é o início da nossa palestra. Vamos começar para valer? Pode ser? Alguém quer perguntar alguma coisa? Parece que eu não comecei ainda, né? Fala. Então, já que essa energia, essa modulação vai se alterar... 5 de maio. Então, e como é que localiza? Como é que tomava essa energia? Isso será falado na palestra. É só aguardar um pouquinho. Por isso que a palestra envolve karma, entendeu? Tem que ter karma. Brincadeira. Tô brincando. Tô brincando, né? Não considere nenhum bullying aqui se eu pegar alguém para brincar, tá? Não se preocupa. Você pode falar o que quiser ou brincar comigo à vontade. Só não me agrida fisicamente, ok? O resto eu suporto tudo. Então, vamos lá. Projeções kármicas 2020 através da astrologia. Nós estamos no sistema solar, onde nós temos o centro ou pulso do universo, da nossa realidade, do nosso sistema, no Sol, que é a fonte de vida de tudo. E nós temos os planetas ao redor do Sol, sendo que aqui bem próximo Mercúrio, aqui Vênus, aqui a Terra junto com a Lua, Marte, tarará, tarará, tarará. Se você pensar no conceito de massa ou coisa física, nós temos mais massa em matéria aqui ou mais energia e vibração? Pensa comigo. Energia e vibração. Porque no conceito de massa, independente dos planetas que estão mais próximos do Sol, que é Mercúrio e Vênus, que são realidades mais rochosas, porque eles estão bem próximos do Sol. Isso é astronomia. Isso a ciência oficial nos deixa claro. A Terra é onde está a possibilidade de vida. Na Terra nós temos a possibilidade da gênese. O que nós conhecemos como vida na Terra não tem possibilidade de viver, nesse sentido físico, em Mercúrio e Vênus. Por quê? Porque eles estão extremamente rochosos e quentes. São temperaturas que o nosso corpo humano aqui não suportaria. Quando nós chegamos além da Terra, que aí tem Marte, Júpiter, Saturno, aqui tem o cinturão de asteroides, etc., eles vão se tornando gasosos. Quando nós falamos de Júpiter e Saturno, são planetas gasosos, que também não daria para a nossa constituição física do jeito que é habitar. Então a vida está aqui. Mas todo o princípio de vibração que existe aqui, esse é um dos princípios herméticos, tudo vibra, nada está parado. Que eu vou brincar com vocês. Todo mundo acredita nisso ou não? Então tá bom. E nisso aqui, vocês acreditam? O que é isso aqui? Um átomo. Que no seu centro, como o Sol, tem o quê? Prótons e nêutrons. Elétrons são as energias que circundam esse centro. Então nós temos, da mesma forma que o macromundo, nós temos isso no micromundo. Então nós somos constituídos, vou colocar assim, trilhões de pequenos sistemas solares em nós. Então nós também somos o quê? Muito mais energia, frequência e vibração do que propriamente dito a matéria que nós tanto valorizamos. A própria ciência, isso eu recomendo que vocês pesquisem também, principalmente os mais céticos. Pesquisem neuropeptídeos. Alguém já ouviu falar em neuropeptídeos? O que são neuropeptídeos? Eles representam a memória de uma energia celular que é passada para outra, porque as células se reproduzem constantemente. E que memória é? A memória física? Não, é a memória energética. Por isso que quando você pensa, quer ver como você vai entender o neuropeptídeos em você? Se você é responsável por essa gramatura vibracional, que isso nós chamamos de karma, a energia que você permite se carregar e você vai se descarregar, através do princípio da vibração, que é um dos princípios herméticos, que está dentro do seu ser, como trilhões, zilhões de sistemas solares. Se você de repente se magoa com uma situação, você encheu cada átomo do seu ser de mágoa. O problema é o quanto você intensifica no seu ser essa mágoa. Você já não se magoou com uma coisa depois de 5 minutos? Ah, quer saber? Não vou esquentar com isso não. Desce um aí, garçom. Não, na verdade 2. Um é pouco. Você já não fez isso? Nem lembro o que era. Mas também você já não ficou... Você estava programando todas as suas células a repetirem isso.
No ocultismo nós chamamos isso de elementais autogerados, onde você vai gerando dentro do seu ser, através disso que a ciência já comprovou que são neuropeptídeos, memórias vibracionais do seu ser que impactam toda a energia de quem você é e o que você vive. Então nós vivemos constantemente outro ser, talvez vocês acreditem nele, Isaac Newton. Acreditam? Já ouviu falar? Não é Isaac Newton Schultz, é Isaac Newton ali, porque senão vai que, né, tem doido para tudo. O Isaac Newton, terceira lei dele, vai. Começa com cal. Isso. O pessoal vê no YouTube eu brincando com vocês assim, como ele desrespeita a pessoa que está lá. Não sabe que eu brinco. Tudo estou entre amigos aqui, né? Causa, lei e efeito. Isso eu estava falando no curso que eu dei, agora que foi o curso de numerologia, né? A causa a gente entende. Pô, eu estou causando isso, eu estou buscando isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Você quer um emprego melhor, você não está satisfeito. Ou uma ascensão profissional, o que você tem que fazer? Fala para mim. Vai, pensa, você quer um emprego melhor, uma causa... O que você tem que fazer? O que tem que fazer? Batalhar, perfeito. Você não tem que melhorar o seu conteúdo? Eu quero algo melhor. Vamos supor, você vai lá, você é gerente. Não sei se está assim nas empresas ainda, você quer ser um diretor. Subiu hierarquicamente na empresa ou não? A gente me ajuda, pelo amor. Fala qualquer coisa, fala que não. Você não fala. Diretor. Presidente. Alguém trabalha em alguma empresa aqui? Você sabe o que você faz lá? O que você é ou não? Você está ali qualquer coisa. Estou brincando. Você quer ser diretor. Para o cara pular da gerência para a diretoria, ele tem que ter conteúdo, não tem? Eu acredito que sim. Ele vai ter que ter experiência, que ele ficou ali, sei lá quantos anos como gerente, para aprender, para poder ter um cargo de diretoria, ou se preparou para isso, estudou, fez faculdades, etc. Tal. Ele não está causando a possibilidade dele progredir? Se ele está estudando, se ele está, como é que você falou, batalhando, tal, etc. Ele não está causando. Mas agora vem o segredo, presta atenção que isso é muito interessante. Ele está causando isso. Mas nem sempre o efeito, ele é como esperamos. De repente eu estou batalhando, eu estou estudando, eu estou me esforçando, mas olha, quanto mais eu rezo, mais emprego ruim aparece. Nunca aconteceu isso com você na sua vida? Você se esforçou, você falou, eu estou preparado, mas não chegou naquilo que você queria? Nunca aconteceu isso com você? Pode ser relacionamento, qualquer coisa. Não é possível, né? O efeito não foi como você queria. Por quê? Porque você não entendeu esse atributo intermediário, que é a lei. Que não é a lei humana. Você foi multado porque você passou de 50 ali na Ricardo Jafé. Vira e mexe, eu tomo multa no mesmo lugar. Quando eu viajo, já foi. Lá vem aqueles... Acho que já até sabe, eles nem precisam mais fotografar, que eles já têm registrado o meu carro ali. Não é possível. Cara, essa lei, a gente fala no ocultismo que é a lei que a tudo e a todos rege, que envolve o quê? Exatamente essa energia que você carregou. Quer ver vocês entenderem isso? Tudo é exemplo, hipótese, não é que tudo é como eu estou falando. Não acredite em nada que eu estou falando, só medita e reflete se algo bater como verdade para vocês, ok? Duas pessoas estão se preparando para concorrer para um cargo. 2 gerentes de uma mesma empresa estão fazendo curso, estão se esforçando, têm o mesmo tempo de empresa e os 2 são candidatos para a possível diretoria que vai abrir. Estou falando da energia interior aqui. É positivo, é para cima, é otimista, é generoso, é altruísta, é fraterno, tem senso de liderança, mas trabalhando com equipe. Outro é para baixo, é mandão, é austero demais, ele não gosta de trabalhar como equipe, ele só quer que de repente as pessoas... Claro que eu dei duas polaridades muito claras, mas qual que você acha que está mais propenso a ganhar o cargo? Pensa em você como presidente que vai escolher o diretor. Pensa comigo.
A possibilidade, não é? Você não vai optar por esse sem a boa vibração? Se você tiver a possibilidade. Claro que pode ter casos que de repente o ouro quente é o indicado, né? Ah, eu quero falir, minha empresa está cheia de dívida. Vamos colocar isso aí. Brincadeira, não é? Tudo que você tem, e é assim que eu vejo que a grande lei opera. E é isso que eu vou tentar trabalhar com vocês hoje na astrologia para que você entenda. Você é toda essa somatória vibracional que está dentro de cada um dos seus átomos, fazendo reproduções constantes do seu ser. O grande dínamo da mudança está em você, para você conseguir um resultado, principalmente nesse ano, que isso eu vou provar depois na astrologia, de acordo com o movimento. A astrologia, por mais que ela pareça fantasiosa, ela é extremamente lógica. Esse planeta está passando ali, está fazendo tal grau com isso e aquilo, não tem essa que você inventou, vocês entenderam? Ela é lógica, está ali, ó, está desenhado no céu, né? A gente vai tentar trabalhar essa potencialidade de você entender essas energias que são lunares, que eu já vou explicar por que são lunares também, que são pontos. Nós vamos ter, ó, aqui eu coloquei até as datas, ó, nós vamos ter uma mudança vibracional através de maio muito grande, gente, muito grande. Vocês vão lembrar de mim quando chegar maio, mas não lembra mandando energia ruim, que os neuropeptídeos dele, não faz isso, não faz isso. Porque não pega, porque eu não estou nem aí com o que você manda para mim. Já até digo isso de cara, não pega. Olha só o que acontece em maio. Ó. Esses pontos lunares kármicos, eles vão mudar. Eles vão para aquela parte do conhecimento. Olha a data, 5/5/2020. Quando der dia 11 de maio, uma semana depois, o Saturno vai entrar no seu movimento de retrogradação. Um dia depois, Vênus vai entrar na retrogradação. E alguns dias depois, Júpiter vai entrar na retrogradação. Tudo junto. E retrogradação na astrologia são planetas em revisão, no sentido de observação. Vocês querem grandes astrólogos para meditar sobre eles? Isaac Newton. Tem gente que pensa que ele só era astrônomo. Não, ele era um baita de um astrólogo. Jung, já ouviram falar em Jung? Jung, astrólogo, né? Então nós tínhamos pessoas cérebros que sabiam e manjavam dessas coisas através da observação. Por quê? Porque eles sabiam que essa energia que envolvia o todo, e nós fazemos parte dela, toda essa vibração, que aqui seria a vibração o quê? A vibração do macrocosmo. Ela se reflete no nosso microcosmo. E quando a gente tem consciência dessa orquestração como princípio vibracional, a gente começa a aprender através do nosso livre-arbítrio se precaver. Quer ver vocês entenderem a astrologia? Vamos supor ali é o lugar de saída, ok? Eu sei que é o banheiro, mas vamos supor que é um local de saída. Alguém derrama ali um balde de óleo. Porque aqui quando termina a palestra o pessoal vai que nem parece uma tirada. Né? Eu não vou avisar ninguém que derramou óleo ali. O que vai acontecer com os primeiros, pelo menos, que estão com super pressa? O que vai acontecer? Possivelmente, escorregar e cair. Mas e se for avisados? Olha, tem óleo ali, quando você for sair, sai devagar. Tem gente que é meio desmiolado, né? 5 minutos, esquece, qual é o seu nome? Não sei, vou pensar. Né? Mas o que vai acontecer? Dificilmente a pessoa cai, porque ela vai andar devagarzinho. Vocês estão... Isso que é a astrologia verdadeira. Ela avisa ou dá toques e caminhos das propensões energéticas vibracionais para você saber como está a energia. E que vem a própria palavra astrologia, de astro, de energia astral. Quer ver como você, mesmo não acreditando em astrologia, você utiliza esse termo e sabe o que ele representa? Nossa, como aquela pessoa está com alto astral hoje? Traduz para mim, o que você falou para a pessoa? O que você falou dessa pessoa? Está com alto astral? O que ela está? Está bem, está para cima. Nossa, que baixo astral, aquela pessoa, dá até medo ficar perto dela. O que é uma pessoa de baixo astral? Você nunca, do nada, sem querer, você não acordou, você hoje eu não sei, estou com energia meio baixo astral. Nunca aconteceu isso com vocês? Do nada, do nada. Ou não, você é robozinho. Acordar às 6 da manhã. Entrou no ônibus, ok, passarinho, comer, passarinho, quer cantar, passarinho, quer dançar, agora voltei, dormir, acordar.
BBB. Ah, legal. Ah, foi desclassificado. Voltou, dormiu. Não é assim, cara. Tem dia que você tá legal, tem dia que você não tá legal. Do nada parece que a energia mudou. Você tá legal porque você tá recebendo o impacto dessas forças de acordo com a sua ressonância astral. Como eu falei, não existe planeta bom e planeta ruim, nem signo. O que é ressonância? Não vai falar que é a magnética. O que é ressonância? Nossa, cara, quando você vai fazer ressonância, você tem aquela mulherada tomando água quando vai fazer xixi, né? É uma coisa... Não é? Alguém já foi fazer ressonância magnética? Não é a mulherada tomando água e com vontade de fazer xixi? É um absurdo aqui. Não riram disso, foi sem graça, né? O que é o princípio da ressonância? Quer ver? Presta atenção. Ou da reverberação. Isso é fácil de comprovar. Você tem um violão aqui. Um violão. Está afinado numa nota específica, como aquela corda está esticada. Se você chegar próximo a ela e fizer a mesma tonalidade ou a vibração que ela está, ela vai vibrar mesmo sem você encostar nela. Se vocês pesquisarem no próprio YouTube, ressonância, você vai ver que tem um músico tocando e de repente ele tem uma caixinha em cima da mesa. Quando ele atinge a frequência daquela caixinha, estando longe dela, ela vibra quando ele toca determinada nota. Entenderam a ressonância? Essa ressonância representa o que você se conecta naquele momento que você está legal ou que você não está. É só você lembrar da historinha do óleo que eu falei. Se você sabe que é um dia que a propensão está meio desafiadora, ligado à energia dos astros, se você desenvolver em ti o princípio da vibração, o que vai acontecer através da ressonância? Isso vai colar em você rapidinho. Se você não tem em você isso, você está, quer saber, eu não vou esquentar a cabeça com pegando, pode estar o caos do universo para todo mundo. Você passa incólume, porque você não está na ressonância com essas energias. Vocês estão conseguindo entender? É isso que eu quero passar para vocês hoje. Aí vocês começam a entender o que é essa palavra, que é uma palavra do Oriente. Karma representa essa mesma lei que a gente não entende. Estão conseguindo entender agora o fechamento dessa lógica que eu estou tentando colocar para vocês? É essa lei que através da vibração, através da ressonância do seu ser, o que você potencializa, o que você não sei o que é uma referência micro do macro existente. Por isso que os antigos, na sabedoria deles, todos os planetas eram divindades. Os próprios gregos. Você vai falar que os filósofos gregos eram burros? Já ouviu falar de filosofia, gregos? Vai falar que Platão era burro? Sócrates era burro? Desinformados? E eles, quando eles passavam todos os ensinamentos, os planetas eram deuses. Mercúrio era Hermes, Vênus era Afrodite, Marte era Áries, Zeus era Júpiter, Cronos, o pai de todos, o Saturno. Então eles passavam todo o conhecimento dessas energias para todos os seres que entravam naquela iniciação deles, mas uma iniciação real, não é só essa filosofia que a gente ouve, não. Uma iniciação real. Pesquisem sobre Delfos, na Grécia. Scatubebeloi, vocês sabem o que quer dizer Scatubebeloi? Proibido ou fechado para profanos. Era a primeira coisa que estava escrito na entrada de Delfos. E você só poderia falar, depois que você entrava ali, depois de 3 a 5 anos. Você tem que ficar mudo o dia inteiro lá. Já pensou que lindo? Um brasileiro lá dentro? Ia ficar assim, né? Mudo. Por quê, cara? Porque eu entendo isso. Primeiro, entenda o que é esse todo que a gente conversa, tudo isso, para depois você entrar com pergunta, porque senão é tipo assim, eles estão falando disso, vem ali uma pessoa, esse Cebolinha vai conseguir namorar a Mônica? Como é? Opa, o que você falou aí mesmo? Destruiria todo o aspecto vibracional existente, que se ele ficasse calado, ele aprenderia a receber e entrar em sintonia com o que está se falando. Ele iria suavizando os seus ruídos interiores. Deu para entender? Não entendi hoje. Volta amanhã. Você tem quantos anos forem necessários para devagarzinho se aprender. Vou provar isso para vocês.
Se você pegar um brasileiro, novinho, mas brasileiro, nasceu no Brasil, mas você vai criar ele lá na Suécia, desde pequenininho, que idioma que ele vai falar? Olha, sou brasileiro, eu vou falar português. Mamãe, quero ver. Ele vai falar sueco. Porque você se amolda vibracionalmente, e o que ele está fazendo? Ele está ouvindo o idioma de onde ele está. Então ele se adequa com a vibração em qualquer parte do mundo desde pequenininho. Mesmo se você é adulto. Quando uma pessoa quer falar um idioma, o que é recomendado? Você fazer o quê? Fala pra mim. Você viajar, mas não pode levar nenhum brasileiro, senão ferrou. Não é isso que eles falam? É você e os locais, para você aprender de verdade. E como é que você vai aprender? Como é que você vai aprender? Ouvindo. Você está trabalhando o quê? A vibração. O universo inteiro é assim. A gente não compreende essas coisas porque a gente não olha as obviedades que existem. Então os gregos trabalhavam todas essas forças como energias vibracionais ou deíficas, e as pessoas tinham que ficar quietas para devagarzinho entrar em sintonia. Quando a pessoa estivesse preparada, aí ela poderia falar, porque ela não ia soltar ruído e que todo mundo segure o meu barulho. É o que mais acontece nas redes sociais hoje, vocês já repararam isso? A pessoa tanto pode se consagrar como alguém que tem conteúdo, como também aquele que não tem nenhum, mas faz barulho pra caramba, né? Os trolls que o pessoal brinca, né, que tem ali. Então, gente, quando a gente fala de uma astrologia no meu sentido, do que eu acredito, ela representa exatamente você se afinizar com o seu propósito inicialmente. Guarda isso, para trabalhar na palestra. O que você quer? O que você busca? Quais são suas prioridades para o ano? Você tem esse dínamo vibracional dentro de você? Você é firme, forte, perseverante com esse aspecto vibracional, porque não é físico ainda. Isso só adentra no núcleo do átomo, ou nos elétrons que estão circundando o seu átomo, depois que, de uma forma bem perseverante, você deixou isso com uma vibração consistente dentro do seu núcleo ou do seu, cada um dos seus átomos. Vocês conseguiram sacar isso que eu falei? Precisa ter perseverança, porque se você muda, o que vai acontecer? Muda esse aspecto e volta de novo aquela coisa. Então o átomo fica ali perguntando, mas o que você quer, Maria? Quer ficar triste? Agora está alegre, Maria? E agora, triste de novo, Maria? Então seu átomo é essa zona energética. Aí fala, quando você vai se definir, Maria? Ah, não sei. Então vamos lá. E você fica ali, diabinho, anjinho, anjinho, diabinho, diabinho, anjinho. Então você tem que ser forte, firme e perseverante naquilo que realmente é importante para o seu ser. Esse é o primeiro passo. Porque senão as tendências, as projeções e as possibilidades astrológicas, elas não terão sentido nenhum para ti. Você vai passar pelo óleo e vai cair, mas você falou, eu não acreditava nesse óleo. Só entendi que ele existia quando eu escorreguei e caí, porque eu não acreditei naquilo. Não sei se vocês pegaram isso que eu falei também. Então, ela representa uma possibilidade de você sacar. De novo aqui, ó. Todo mundo entendeu karma como lei de carregamento e descarregamento? Aqui no Oriente, por falta de cultura e de conhecimento, eu não sei como é que está hoje o ensino para garotada, né? Mas no meu tempo você estudava cruzadas ali em Jerusalém e olha lá, parava por ali. Oriente? Que Oriente? Índia? Existia Índia, essas coisas? Né? Ninguém nem falava disso. Mudou isso hoje, gente? Ah, tá pior. Hoje nem cruzada chega. Cruzada é o professor te dando uma... Nossa, cara, que terrível. Não sei. Mas, cara... E lá falava, hein? Do Oriente, etc. Eu tô falando de faculdade, hein? Tô falando de faculdade, hein? Faculdade, cara. É complicado. Karma no Oriente é essa lei que eu falei. Quando você aprende a entender o que ela representa como princípio intermediário através da vibração, ressonância, tudo isso que você falou, você passa a ser um ser causador consciente, não um causador inconsciente. Que seria o pensamento positivo sem fundamento nenhum. Ah, eu vi no YouTube que se eu tiver pensamento positivo vai acontecer tudo. Ai, dinheiro, 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 dinheiro. Pô, mas não caiu nada, cara. E eu já estou aqui há exatamente 12 segundos. Tem gente que é assim, nós agora, com essa velocidade da informação, é para ontem. É para ontem, a nossa racionalidade quer isso.
Quando você começa a entender de uma forma bem séria que você tem que se carregar de uma forma bem consistente, firme, precisa e perseverante, de uma energia que pode vir a se manifestar no seu ser, mas você tem que ser forte e perseverante com isso, porque essa lei é assim, você se carregou como energia, o quanto você foi de percentual em relação a ela, 20%, você vai ter 20% de manifestação dela. Você conseguiu ser forte, firme e perseverante 100%, você vai ser 100% dela. Sabe onde a gente erra? Vamos ver qual foi a primeira coisa que eu pedi para vocês, há um minuto atrás, para vocês serem o quê em relação ao ano? O que eu pedi? Perseverante e forme no quê? Naquilo que você definiu que é importante para ti. Aí que a gente fala assim, eu tenho umas coisas, eu quero sucesso, riqueza, fama, família, eu quero namorado, dinheiro, carro, viagem, tal, 10 coisas. Aí o que ela vai ser? Ela vai ser 10% num total de 100 de cada. Então qual vai ser o resultado dela em cada uma das coisas? 10%. Isso é o básico dessa lei aqui, não sei se vocês estão entendendo. E hoje nós não somos assim? Quando você fala conceito de felicidade, conquista ou desejo. Pensa você aqui agora, fala pra mim. Você tem uma coisa, não é isso que eu quero aqui, o resto vem depois. O Cristo ensinando, isso eu falei na numerologia também, na aula que eu estava dando aqui anteriormente. Cuida primeiro, Cristo não conhece? Sim. Né? Cuida, mesmo que você tenha aprendido na faculdade que ele não existe, que ele foi uma ideia para domínio da igreja. Tem muito isso também, essas teorias de conspiração, principalmente de professor de faculdade. Mas pega os ensinamentos que são belos. Cuida primeiro das coisas espirituais, que... Aí que está. Então você pode pegar esta frase ou esse ensinamento e colocar exatamente nisso. Vamos modificar com todo o respeito. Seja firme e perseverante naquilo que é prioridade para você, que isso se manifestará primeiro e o resto vai ser dado por acréscimo. Conseguiram entender como eu coloquei ou não? Não? Vocês discordam? Vamos trocar uma ideia aí, vai. Não, me ajuda. Se eu estiver fazendo errado, me ajuda. Eu também estou no jogo aí. E estou no 4:10 aí, que eixinho danado. Esse é para acordar mesmo esse ano. É tipo as energias, é pegar e falar assim com você, ó. Você vai acordar? Não, então... Acordou ainda ou não? Ainda não? Aí você chega em dezembro, ainda bem que acabou esse ano, 2021 vai ser bem melhor. Aí o universo olha, vai, você mudou ou não? Acabou 2021. Porra, cara. Desculpa, cara, mas... É você que faz o ano bom ou ele ruim. Isso aqui só dá o caminho. Estão indo juntos? Estão indo juntos? Isso é karma. Isso é karma. Karma não é uma coisa boa ou ruim. É o que você carrega com perseverança, com uma força totalitária, igualitária, e é isso que vai descarregar. Carregou 1, vai descarregar 1. Carregou 5, vai descarregar 5. Ela é justa e perfeita, essa lei. Aqui não tem partido político de anjo. Tem anjo da esquerda, anjo da direita, não tem isso. Anjo do centrão, não tem isso. Não tem. Aqui não tem problema de relacionamento, porque anjo é andrógeno. Ele é total flex. Ele não precisa ficar azarando o outro anjo. Então, essa lei, ela não é budista, não é cristã, não é evangélica, não é espírita. Ela é um caminho único que conduz a uma realidade que se chama verdade. Nada superior à verdade. Mas a verdade, com uma realidade absoluta, quando você fala da lei divina e cósmica. Quando você fala da verdade humana, ela é absolutamente mutável. Isso é fácil de entender. Quantas coisas, quando você era jovem, você acreditava, agora mais velho, você fala, puta, como era trouxa. Não, vamos desinformado, melhorou como era. Não, acontece ou não acontece isso? Que era a verdade, por isso que diz no mundo humano que todas as verdades são meio verdades. Porque é a nossa constante evolução em busca dessa verdade, que é a afinização dessa lei. Tem muita gente que vê eu falando isso aqui, não vai falar, mas esse cara enrola. Fala logo qual é a porra do meu setor para fazer meu saravá aí fora, né? Não é assim, cara, não vai adiantar nada esse saravá, não. O que vai adiantar é você entender que aí o saravá já está pronto. Deu para entender? É você entender o princípio vibracional, que aí você entende que era como Jung, era um gênio em relação a isso. Ele trabalhava os signos astrológicos como arquétipos. Forças vivas
que estão presentes na evolução humana, que quando você as compreende, como ele colocou, se você acredita, isso existe e funciona. Quando você deixa de acreditar, por mais que bilhões acreditem, aquilo não é vivo e esse arquétipo não existe dentro do seu ser. Conseguiram entender a sacada do Jung? Que lindo isso! Então, vocês que estão aqui, acredito que um pouquinho, talvez, do que eu esteja falando aqui faça sentido, ou não? Sim. Beleza. Então, vamos abrir para a pergunta, vamos lá. Isso é bom sinal ou um sinal terrível, terrível. Vou falar um bom sinal, então, bom sinal. O pessoal, quando eu posto esses vídeos no YouTube, fala, gente, se eu tivesse lá, eu já perguntava tanto. Depois do escato bebelói que eu ensinei para vocês aqui de Delfos, né? Brincadeira. Vamos entender agora, na astrologia, o que são esses nodos lunares que representam essas projeções kármicas. Primeira coisa, aqui todo mundo entendeu e entrou em convergência que o macromundo ou macrocosmo, nós temos como semelhança o microcosmo, todo mundo concorda? Exemplo disso também, Capela Sistina. Ela está sendo bastante filmada, foi bastante filmada ali nos Dois Papas ali, alguém assistiu no Netflix ali? Netflix, ok? Então, ok? Tem ali os Dois Papas ali, né? Capela Sistina, você tem ali, o Michelangelo era um gênio, cara, um gênio. E você tem a imagem de Deus ali, com o indicador direito, e o homem com o indicador esquerdo recebendo. É o macrocosmo como projeto e semelhança do microcosmo, né? E tudo ali toda iniciação, toda antropogênese que representa a criação ou a evolução humana, homem, humano, gênese, criação, está totalmente desenhada em arte subliminar e iniciática na Capela Sistina. Então não já ouviu falar da Capela Sistina, né? Vocês conhecem a do Mozart? Essa é legal. Como o Sol está em aquário, eu vou falar um pouquinho desse aquariano. Mozart, todo mundo já ouviu falar? Mozart, né? Olha a cabeça desse gênio. Falaram assim para ele, Mozart, você é convidado a ver uma apresentação musical que terá na Capela Sistina, mas você não pode escrever nada. Você só vai ter o direito de ouvir toda esta elevação espiritual musical que nós vamos apresentar para vocês. Tá certo? Mas você não pode anotar para copiar, ok? Falou ok. Ficou ali quase 2 horas. E ele lá. Ele saiu, sentou numa pracinha ali. Aí foi pro primeiro barzinho que tinha ali. Ele copiou. Não, tá tudo aqui na minha cabeça. Quer que eu repito tudo para você de novo? Imagina a cabeça desse ser. Né? Esse é um pouco da energia de aquário que está aí presente, né? Agora, todo mundo concordou com isso? Agora vê se vocês concordam com isso. Vamos lá. Ainda a princípio da correspondência, o macro no micro. E aí a gente entra na lua e na astrologia. Tem alguém menor de idade aqui? Não. Tem? Olha eu que vou falar, hein? Princípio da reprodução da espécie humana. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então tem algo que vai passar as ideias ali, que tem a sementeira. Estão entendendo? Isso, estou falando de semente, árvore, agricultor. Né? Então, e isso vai, toda essa ideia, num aspecto aquoso. Né? Puta que foda. Isso vai ter uma bexiga ali que nós vamos encher de água. Ou desse pequeno aspecto aquoso. E esse pequeno aspecto aquoso, dentro da bexiga que está ali pronta para receber esse aspecto aquoso, vai fazer aquela reprodução, lembra do neuropeptídeo? Que é a nossa gênese. Que isso essa é a força feminina. Não é lindo isso? Isso é próprio da mulher. Né? E mas ela funciona se aquele agricultor, com um aspecto aquoso, passou isso para a bexiga que estava pronta. Acho que todo mundo entendeu, né, que eu falei ou não? Quem é o agricultor, ou aquele que traz a vida? O sol. Nada vive sem o sol. Nada.
Tudo. Todos os reinos necessitam do Sol, inclusive nós. Então esses raios solares, você pode chamá-los de gametas celestes. Melhorou? É aquilo mesmo, agora saiu, eu falo. Então o cara foi lá, pá, e engravidou a menina, beleza? Então, aqui, ele está trazendo tudo. Sabe o que isso aqui é chamado? Já ouviram essas palavras? Essa energia de vida que vem do Sol. Do Sol. E isso, aqui, planeta Terra, onde nós estamos, que está ao redor da Terra, mas ao redor do Sol, mas ao redor da Terra nós temos quem? A Lua. A Lua representaria exatamente esse útero cósmico que recebe essa vibração, porque o Sol está ali, mandando a mesma energia para todo mundo. Mas de acordo com a força lunar que modela a energia dessas forças cósmicas solares para que exista um padrão energético vibracional aqui na Terra. E essa força lunar, todos os panteões e culturas colocam sempre a Lua como divindade feminina. Vocês já repararam isso? Vocês já repararam isso? Sempre falou da Lua, falou de aspectos femininos e etc. Por quê? Porque ela é o grande útero cósmico feminino. Quer ver agora vocês desvendarem uma coisa? Se vocês olharem de uma forma mais rebuscada, quase toda a representação da Mãe Divina, ela sempre tem uma lua aos pés. Alguém já reparou isso? A lua aos pés da representação feminina? O Arcano 2, a papisa do tarô. Nossa Senhora Guadalupe, é Guadalupe do México? Tem ali a meia-lua nos céus. Várias representações da Virgem Maria tem a lua ali nos pés. Porque todas, é só pesquisar. Vai lá no Santo Google. Não é que ele tem razão. Eu vou pesquisar melhor isso. Porque é a lua que plasma e dá a vida ou a modulação para as energias solares. Porque ela tem, por isso que eu perguntei se vocês concordavam com aquilo. Ela tem um aspecto vibracional aqui que de uma forma até comum, as pessoas sabem que as lunações influenciam as marés, nascimento de crianças. O pessoal do interior mesmo não castra animal numa fase da lua, não colhe numa fase da lua porque fala que vai dar caruncho. Vocês já ouviram falar nisso? Porra, então não tem sentido isso, mas não é só a lua. A ciência oficial entende a lua porque ela está muito próxima, então é fácil você estudar que está próximo. Mas se começar a entender todo aquele aspecto do sistema integral, quer ver um exemplo? Se você tirar um planeta, por mais distante que ele seja, do nosso sistema, você tirar ele vai desequilibrar tudo. Nosso sistema vai ficar totalmente desequilibrado e desarmônico. Então, se a gente tem isso e a ciência oficial concorda, por que não vai concordar que vem uma vibração desse equilíbrio integral do nosso sistema que impacta a gente aqui? Estão começando a entender isso? Mas o principal em relação a nós é essa danada aqui, é a nossa mãe. Por isso que dizem que a lua é a alma da terra. Lua é a mãe da terra. E a lua, através da compreensão astrológica, deste movimento dela, a gente começa ainda. Agora você começa a entender o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar dos nodos lunares, que representam, eu vou mostrar para vocês, vocês tiveram essa aula ontem, né? Eu vou mostrar para vocês como é formado isso, como é formado esses nodos, que nodo é nó lunar. E esta energia, através da linguagem astrológica dos arquétipos, que eu citei Jung e Newton aqui como exemplo, de seres que acreditavam nessa linha de conhecimento. Ciência não dá para você falar que é, porque segundo o mundo dos homens não é ciência, é adivinhação e tal. Eu gosto de chamar de arte, né? Quando você começa a entender esses arquétipos, aí você vai ver na sua energia astral, aonde você tem essa projeção que a partir de 5 de maio muda, altera, e você tem essa energia como um caminho, como indicativo, que segundo os arquétipos, a palavra é essa, mas eu vou melhorar muito isso ainda, é ter o conhecimento ou a vibração necessária daquilo que você necessita para chegar com êxito, daquilo que você colocou que é prioridade para você no ano. Estão indo juntos comigo? Estão indo juntos?
Todo mundo entendeu esse lance aqui de pai, mãe com a lua e filho com a terra? Todo mundo sacou? Ou melhorar, causa, se o sol é a causa, a terra é o efeito, o que a lua é? A lei. Vocês estão entendendo? A lua é a lei. A lua é a lei. Não é? Tanto é que o princípio feminino, isso é comprovado também pela ciência na atualidade. Ontem a gente estava falando, cadê a Marta? Estava falando ontem com a Tereza no restaurante, que ela comentou que a ciência está vendo que as mitocôndrias, olha que palavra, isso era palavrão, né? Vocês sabem o que são mitocôndrias? A parte da célula que recebe e transforma isso em energia no nosso ser, né? A mitocôndria feminina, ela é praticamente a mesma desde o que se diz que foi a primeira mulher até hoje. E a vibração ou sentido do DNA da mitocôndria de uma mãe é a mesma que é passada para a filha. Olha que interessante isso, a ciência está chegando nisso. Isto comprova que a lua que dá o formato para todos os nascimentos da face da Terra. Olha a mulherada, eu exaltei vocês, mas sem o agricultor ali não vai rolar nada, né? Acho que todo mundo entendeu, né? Só serve para isso, né? Ou se não pescar, né? Porque ficar quieto, né? Nossa, eu não consigo, cara. Aí eu sou feminino. Se eu for pescar com algum amigo, eu vou ficar olhando pro céu. Eu vou espantar todos os peixes ali. O homem consegue, né? Toda a energia do karma é modulada pela lua. Se vocês olharem no mapa astrológico de vocês, quando vocês nasceram, a lua estava em algum signo. Esse é o signo mais kármico do seu mapa, gente. Olha, tem um monte de site que faz mapa astrológico, não faz? Se vocês olharem ali, vai mostrar quando você nasceu, a lua estava nesse signo astrológico. É esse signo, olha a dica que eu estou dando para a gente dar sequência na palestra, presta atenção. É esse signo lunar bem trabalhado que fará com que tudo que vem de energia criadora do Sol faça o nascimento da sua prioridade aqui, porque senão você tem um útero, seja você homem ou mulher, mal feito. Não sei se vocês estão entendendo, você é estéreo, melhorou agora? Aliás, estéreo, acho que eu sou mono, é mono mesmo, monumental. Voltando, monumental ficou bom, né? Então aqui, ó, o que representa isso? Esses pontos lunares, que são esses dois setores, que foram apontados aí no mapa de vocês, representam exatamente as projeções kármicas de 2020, que começam através de uma energia específica e 5 de maio alteram para outro tipo de energia. E você tem todas essas forças que eu vou narrar agora, depois de explicar como são formados esses pontos lunares. Você tem toda essa energia num eixo específico que, se você deixar esse eixo bem resolvidinho, você tem uma grande capacidade de estabelecer a ressonância legal para que a sua energia de criação, seja você homem ou mulher, esteja preparada. Seria como se você tivesse fértil. Melhorou agora, gente? Menininha não está ali. Mas todo mundo entendeu, né? Mulheres, vocês sabem que é homem também, que são poucos. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 homens. Ó, 7, hein? 7 deuses aqui, né? Ou diabos. Então, brincadeira. Ah, o Ronaldo. O Ronaldo é andrógeno, apareceu de penetra ali. Para vocês deixarem a energia vibracional de vocês bem resolvida, para que o que você determinou como prioridade, que foi o que eu pedi, nasça aqui como filho na face da Terra, seja o que for. Buda, já ouviu falar em Buda? Você é o que você pensa. O que será que ele quis dizer com essa frase, hein? Você é o que você pensa. Então representaria exatamente você trabalhando essa fortificação da sua prioridade. Agora então eu vou explicar como eles são formados, esses nodos, e a gente entra na linguagem astrológica para cada um ter o seu aproveitamento. Mas acho que ficou legal essa parte inicial. Vocês curtiram? Alguém quer perguntar alguma coisa? É agora. Que medo. Sério, tudo isso que eu falei, não entendeu? Pode meter pau também. Um pouco melhor disso.
Do signo lunar. É a sua parte de reprodução das suas ideias. Ele está perguntando, o que é o meu signo lunar? Gente, se vocês olharem, vocês que têm um mapa astral em mãos, se vocês olharem, tem uma tabelinha que eu acho que está na parte inferior esquerda do mapa, que tem um solzinho ou uma bolinha vermelha aí. Todo mundo achou esse solzinho, essa bolinha na tabela? Se você seguir em linha, esquece os números, vê só o signo. Aqui você vai ver aquele signo que você conhece, que é o seu. Bateu ou não bateu? Todo mundo conseguiu ver isso? Se você olhar abaixo, o azulzinho tem a lua, o símbolo da lua, não tem? Se você seguir em linha também vai aparecer outro signo. Era neste arquétipo que estava a lua no dia que você nasceu. Você tem que trabalhar a energia desse signo de uma forma bem resolvida para você estar fértil e reprodutor para o que você tem como compromisso e ideia. De uma certa forma, sim. Poderia, é uma forma. Em Yang você pode fazer essa analogia. Claro que sim. Para ficar mais fácil e não ficar místico, o sol são os seus desejos e os seus anseios. Mas para que eles nasçam verdadeiramente, que é a lei ou intermediário, você tem que trabalhar o seu signo lunar. Mas o que eu estou falando nessa palestra não é o trabalho do signo lunar. São as projeções, eu estou indo mais fundo, kármicas em setores específicos que representam onde você vai ter o impacto dessas energias. Estão entendendo? Eu já vou dar de bandeja para vocês nessa palestra. Para você ver, de repente caiu, vamos por exemplo, caiu no setor que representa a sua personalidade e todas as suas parcerias. Aí você não tem parceria nenhuma. Você é louco para ter um relacionamento sério com ninguém, mas não tem ninguém. Você não sabe ser você mesmo, está tudo complicado. Você está com o seu útero, entre aspas, astral, totalmente complicado para continuar, lembra os neuropeptídeos, continuar essa vibração complicada, que a astrologia te dá um indicativo, resolve aqui, que você vai começar a enxergar, não é que vai resolver, você vai começar a enxergar o caminho correto. Aí você resolvendo ali, você vai perceber que a energia se transmuta e o conhecimento verdadeiro chega para você. Essa é a lei dos arquétipos do Jung. Se você acredita, lembra que eu falei? O que ele ensinou? Se você acredita, isso tem força, isso é uma coisa viva e isso tem valor para você. Quer ver como é fácil entender arquétipo? Vou colocar aqui o símbolo da Virgem Maria. Manto azul, a estátua, tal. Você vai jogar pedra? Independente da sua religião, você vai jogar pedra? Você vai ofender, você vai falar mal? Que você, ou vai lá, o Buda, ou o Cristo crucificado, não aguento mais, ainda bem que passou dele, todo ano, coitado, é crucificado, hein? Oh, meu Deus, mas todo ano é crucificado, né? Por que você não vai falar mal? Porque você respeita, todo mundo de acordo? Você respeita por quê? Porque é um arquétipo. É um arquétipo, é uma vibração, um mito, é uma história. É algo que você fala, não, eu respeito. Dá para uma criança de 1 ano que está brincando ali com Barbie. Aí você dá a Virgem Maria, o que ela vai falar? Dá a papinha pra Barbie, bate nela, bate. Você vai culpar a criança? Claro que não. Porque esse arquétipo não é uma coisa viva nela ainda. Ela não acredita. Esse é o princípio do quê? Das religiões. Das religiões. Quem acredita em Cristo aqui, vai? Não acredita que ele existiu e tal. Mas você tomou um café com ele, deu um rolê de bike com ele no Ibira. Você fez isso? Você fez? Vou perguntar, fala pra mim, pô. Não, senão você fala que sim, sei lá. Aí, ou se não, foi longe, né? Cara, mas você acredita porque ele é um arquétipo vivo dentro do seu ser. É isso que é a astrologia. Fechou? Fala, fechando, galera, fechando. Mas fechando, vamos lá. A minha cabeça do Bebel está no mesmo signo solar. Isso é uma coisa boa. É pra rezar dobrado, cara. Porque esse aspecto dele aqui tá junto do Sol. Você tem que trabalhar os dois juntos. Mas trabalhe apreciando, principalmente saindo do conhecimento astrológico, esse eixo, que é onde você vai ter mais evidência desse carregamento e descarregamento, tá bom? Que está anotado aí, que esse eixo no seu mapa, que isso foi anotado, tá bom? Beleza, gente? Vamos continuar? Vamos entender agora como isto é formado. Vocês entenderam então a importância da Lua? Só isso que eu queria perguntar para vocês. Todo mundo entendeu a importância da Lua? Olha como são formados esses nós, presta atenção. Nós temos a Terra, eu sou globalista, tá, gente? Nada contra a terraplanista,
Mas eu tenho o direito de ser globalista, certo? Né? A Lua, ela gira ao redor da Terra. Então, de acordo, você já viu ela subindo, descendo, Lua cheia, tá? Então já viu, né? Só que a Lua, ela não é perfeitinha assim. Vamos supor, você pegar isso que você está vendo como planta, você colocar ela assim, para você ver de lado, como se você fizesse um corte, ela não é perfeitinha assim, como um anelzinho. Ela tem uma inclinação. Então, se eu pegar, e vocês entenderam que eu estou fazendo com a mão aqui, fazer aqui isso, assim, então você vai ter a Terra, aí você vai ter a Lua fazendo isso aqui, ó. Então ela tem uma inclinação em relação ao seu movimento. Que se você pegar o eixo de translação da Terra, ela está inclinada numa determinada quantidade de graus. Todo mundo entendeu isso? Isso vai fazer o quê? Agora vocês vão entender o que os antigos colocaram na arte chamada astrologia. A Lua tem uma descida. Ela não vai ter uma descida? Tudo que desce, nem sempre. Mas o pessoal com mais idade aí entendeu. Então, subiu. Então tem um momento que ela vai subir também. Por que é chamado de nodo ou nódulo? Que tudo isso, nódulo, é nó, na verdade. Existe um momento, a Terra não está ao redor do Sol? Então ela tem uma linha imaginária da translação dela ao redor do Sol. Quando a Lua passa exatamente nesse ponto que faz um nó, onde ela está descendo em relação à Terra, isso aqui é chamado de nó ou nódulo sul, ou a cauda do dragão, que é uma coisa mais mística, porque ela está indo na sua parte em relação ao sistema e o movimento da Terra, sua parte mais baixa, como se ela fosse lá nos infernos da vida, para depois se elevar. Vocês estão entendendo? Isso é chamado de cauda do dragão ou nódulo sul. E como ela desceu, o que ela vai fazer? Ela vai subir. É que aqui não dá para mostrar, mas existe um mesmo ponto a 180 graus desse, que ela na subida vai se encontrar com aquele ponto de translação da Terra. Ela forma um segundo nó. E esse nó de ascensão, onde a Lua vai para a parte mais superior, é chamado de cabeça do dragão ou nódulo norte. Porque acima, se você pegar como referência a Terra, é norte. Abaixo é sul. Todo mundo de acordo? Eu sou globalista. Nada contra a terraplanismo, eu sou globalista. Vocês conseguiram entender isso? Então os astrólogos observaram que esta descida para a parte, vamos chamar, umbralina do movimento lunar, é um aspecto que nós chamamos de cauda do dragão ou nódulo sul, que representa o aprisionamento. Esse número que você tem aí, correspondente à cauda do dragão, você não tem um número aí? Quando eu falar desse setor, você tem que pensar, eu não posso ter aprisionamentos aí. Representa você danificando o seu útero celeste ou cósmico, das suas prioridades. Estão compreendendo? Então, o lugar da cauda, vou escrever de novo, ó, aprisionamento, é a cauda do dragão. Quer ver vocês entenderem? Isso eu falei também na aula de astrologia ontem. Se você pegar qualquer animal e tirar o rabo dele, vocês sabiam que ele perde o equilíbrio? Que o rabo é equilibrante? Acho que o único que não perde é a lagartixa, porque continua danada, né? Mas cresce o outro, mas quando o animal perde, ele perde o equilíbrio. E o dragão? O dragão, que eles colocaram como a parte mitológica do processo, o dragão em várias culturas e teogonias, o fogo dele é tanto destruidor como também construtor. Ele também representa um animal do bem, de prosperidade, por causa do fogo que sai da cabeça do dragão. Então é fácil entender, se a cauda representa um aprisionamento, a cabeça vai representar o quê? Libertação. Então você tem um ponto de aprisionamento ou um ponto de libertação. Esse ponto, esse número que você tem aí, que é um ponto lunar,
que é um ponto lunar que foi previamente visto antes da palestra, se ele não for bem trabalhado, você fica aprisionado nessa região umbralina de sombras, ou a parte mais densa do movimento lunar, e você não consegue o quê? A ascensão.